Olá, futuros calouros, eu sou a professora Mariana Porcota e hoje a gente vai ter aula de Física C, aula 5, Potencial Elétrico e Trabalho. Como a gente viu na aula passada, a gente tinha uma carga-fonte e essa carga-fonte gerava um campo elétrico ao seu entorno e eu podia ou não colocar essas cargas de provas. Se eu colocasse, elas podiam ser repelidas e atraídas, ok? Ou somente eu podia analisar um ponto P, né, imerso nesse campo elétrico, ok? Mas pensa comigo, se a gente falou que essa carga fonte aqui, ela ia estar parada, certo? Nada ia fazer com que ela se movesse, ok? Essas cargas de prova, então, elas poderiam se mover, tá? Se elas fossem atraídas ou repelidas, elas iam deixar de ter uma energia potencial para ter uma energia cinética. Lembra lá quando vocês estudaram lá na outra frente da física, a parte de mecânica, né? Quando tem energia potencial quanto maior a altitude, certo? Digamos, você vai subir uma montanha, alguma coisa do gênero, né? Maior vai sendo essa energia potencial, ok? E aqui o mesmo, quanto mais próxima você vai chegando dessa carga fonte, maior vai sendo essa energia potencial, tá? E essa energia potencial pode ser transformada, então, em energia cinética lá, que a gente viu em mecânica também, que é mv² sobre 2, tá? Então, essas cargas, elas podem vir a se mover em algum momento, tá? E, então, essa energia potencial, né, ela pode se tornar energia cinética, mas a gente vai trabalhar agora com energia potencial somente, tá? E esse potencial é simbolizado por V, né? Em homenagem ao Alessandro Volta lá, que estudava, né, esse assunto. O potencial, então, como a gente estava falando, a gente pode calcular por V igual a energia potencial sobre Q, ou, né, isolando aqui a energia potencial, é igual a carga de prova vezes o potencial elétrico. Lembrando, então, que sempre as unidades têm que ser no sistema internacional, tá? Aqui tem alguns pontos que é bem importante lembrar. Até na apostila de vocês tá marcado lá, tem um quadrinho de outra cor, que fala assim: energia potencial é derivada de um sistema QQ. Ou seja, para que eu tenha energia potencial, eu tenho que ter uma carga fonte ou uma carga de prova, ou duas cargas fontes, ou duas cargas que estão se relacionando, mas eu tenho que ter dois objetos de estudo, ok? Lembrando que se tiver uma carga fonte, ela sempre vai estar fixa, tá? E quem vai se mover, então, vai ser a carga de prova, ok? E o potencial elétrico e o campo elétrico estão presentes em todo o sistema, independentemente se há carga de prova ou não, tá? Por quê? O campo elétrico é uma característica da carga de prova, até mesmo quando a gente falou lá na aula passada. E se eu tenho, então, esse campo elétrico, dependendo da distância mais próxima ou não dessa carga de fonte, eu vou ter, então, um potencial elétrico maior ou menor, tá? Então, se eu tenho a carga fonte, eu vou ter obrigatoriamente os outros dois, tá? Não tem como desvincular, porque um depende do outro. E o vetor campo elétrico e o potencial são duas formas de descrever o campo elétrico existente na região analisada. Sim, tá? Isso fica mais evidente, obviamente, quando a gente calcula, ok? Mas ele sempre, então, vai ser uma forma de descrever esse campo elétrico que tem naquela carga fonte que a gente está analisando, tá? Aqui a gente pode, então, ver que eu tenho uma carga fonte e num ponto P qualquer, eu coloquei uma carga de prova, tá? E eles têm uma distância, né? Essa carga de prova, ela tem uma energia potencial, que é essa daqui, energia potencial igual a K, que é a constante eletrostática do meio, ela vai aparecer várias vezes na sua frente, tá? E igual a carga fonte, carga de prova e a distância entre as duas, ok? Se eu pegar e substituir essa energia potencial aqui pelaquela fórmula anterior, eu vou gerar essa nova fórmula aqui, que é uma outra fórmula de descobrir o potencial, então, que eu tenho nesse ponto P, onde se localiza essa carga de prova, tá? Esse K aqui, como a gente já falou, é uma constante eletrostática. Ela sempre vai ser fornecida, ela pode ser do vácuo, do ar ou de um outro meio que ela
que essas cargas estão inseridas, tá? A distância, carga elétrica, potencial, tudo sempre vai ser no sistema internacional, tá? É muito difícil que alguma coisa apareça fora do sistema internacional, é sempre no sistema internacional, tá? E essa fórmula, então, ela gera esse gráfico aqui. Mas espera aí que esse gráfico tá meio estranhão, né? Eu tenho o lado de baixo e o lado de cima aqui do X. O que acontece, tá? É uma junção, então, de dois gráficos, ok? Um resumão, digamos assim. E nessa parte de cima aqui, ele vale quando eu tenho uma carga fonte maior que zero. Ou seja, quando eu tenho uma carga fonte positiva, tá? E esse lado de baixo, ele serve quando eu tenho uma carga fonte menor que zero, ou seja, uma carga fonte negativa. Só salientando então de novo, quando eu tenho aqui uma distância pequena entre esses dois caras aqui, o Qzão e o Qzinho, eu vou ter um potencial bem alto. E quando eu tenho uma distância muito grande, eu vou ter um potencial muito baixo, tá? É importante também salientar aqui que esses gráficos, tanto de cima quanto de baixo, eles não encostam na abscissa, ok? Eles não encostam porque o campo elétrico, ele tem interação, né, com o seu meio ali, né? Aquela carga fonte, ela consegue interagir com o seu meio até uma determinada distância. A partir disso, ela não tem mais influência, tá? Então, por isso que ele não encosta, mas apesar de pode ter uma coisa muito, muito longe, o potencial não vai atingir ela, tá? Ela não vai ter como... Essa carga fonte não vai ter mais influência sobre, ok? As equipotenciais, ela serve majoritariamente para que a gente consiga se localizar naquela carga fonte. Como assim, tá? Eu tenho então essa carga fonte positiva aqui. Na aula passada a gente colocou as linhas do campo elétrico, essas linhas de forças azuis, tá? Como é uma carga fonte positiva, então eu tenho as linhas de força do campo elétrico saindo. E a equipotencial serve para que a gente se localize. O quão perto ela está longe dessa o quão perto ela tá dessa carga fonte, o quão longe essa tá de da carga fonte, tá? Eu preciso saber, ok? Então essas equipotenciais servem para que a gente se localize. A gente podia simular ela quando a gente coloca lá no plano cartesiano, coloca um monte de linhazinha, certo? E também serve para que a gente localize. Precisa? Não, mas a gente usa, porque é muito mais fácil localizar com aquilo do que sem, tá? Então, as equipotenciais servem então para que a gente possa localizar nesse meio. E elas podem ser linhas no plano, como aqui está desenhado aqui, e eles podem ser superfícies no espaço, tá? Se eu fosse ver então essa imagem em 3D, né, ela seria um monte de esfera uma dentro da outra, todas concêntricas. E aqui, então, eu tenho uma superfície, né, ilustrando de novo. E eu tenho aqui a linha de força, que é a mesma direção do campo elétrico. Elas podem ter o mesmo sentido ou não. Mas, então, a equipotencial e essa linha de força ou linha do campo elétrico, elas sempre vão estar a 90 graus. Sempre. Ok? Então, a gente já pode adiantar que se eu tiver distorção nesse campo elétrico, eu vou ter também distorção na minha equipotencial, tá? Porque elas sempre vão estar a 90 graus uma da outra. Aqui então, spoiler no slide anterior, mas aqui, né, já falando, é o potencial em dipolo. Aqui eu tenho então a atração entre as duas cargas fonte, tá? Porque elas têm sinais opostos, ok? E como a gente viu lá passada, aqui eu tenho essas flechinhas que representam o campo elétrico, ok? E elas estão distorcidas, principalmente nessa região aqui, devido à atração entre as duas. Logo, o equipotencial também vai estar distorcido, tá? Devido a essa atração. E aqui eu tenho a repulsão, cargas de sinais iguais, tanto positivo quanto negativo. Com negativo isso vai funcionar, tá? Essas linhas do campo elétrico elas também vão estar distorcidas. E aqui o potencial também. Tá? Lembrando que nessa região aqui, que eu não tenho linhas do campo elétrico, eu vou ter sim potencial, ok? Isso pode ser uma pegadinha e vai te confundir lá na frente, tá? E aqui
quando eu tenho um campo elétrico uniforme, essa é a forma mais fácil de analisar, tá? Eu tenho em vermelho aqui essas linhas do campo elétrico e pontilhada, então, as linhas do equipotencial. Vai estar sempre bem organizadinho, bonitinho. E essa vai ser a maioria das formas que a gente vai analisar ou calcular uma carga se deslocando, tá? O trabalho da força elétrica ela é dado por essa forma. Mas para que a gente chegue nela, vamos lá. Eu tenho o trabalho, e o trabalho é o deslocamento de uma partícula de um ponto inicial até um ponto final, certo? Essa partícula, devido a ela estar inserida nesse campo elétrico de uma carga-fonte, ela vai estar num ponto inicial e vai até um ponto final, ok? Se eu substituir, então, essa parte aqui pela energia potencial que a gente viu lá no começo da aula, tá? Eu vou gerar, então, essa fórmula aqui, tá? Trabalho de A para B é igual a carga de prova, o potencial inicial e o potencial final, tá? Só que essa diferença de potencial eu também posso representar por U, para simplificar, ok? Significa exatamente a mesma coisa, mas para simplificar eu tiro essa diferença de potencial e coloco U, tá? Facilita a vida, é menos coisa pra gente decorar, ok? Então, o trabalho de A para B é igual a carga de prova vezes a diferença de potencial, lembrando sempre sistema internacional, tá? Unidades. Coloquem unidades nas resoluções dos exercícios. É importantíssimo isso, tá? Na física, um número sem sua unidade é somente um número, ele não significa nada, ok? Outra coisa que vocês gravem na testa, esse daqui que é importantíssimo, tá? Que o trabalho não depende da trajetória, depende somente do ponto inicial e do ponto final. Não me interessa o que aconteceu no meio, tá? É o ponto inicial e o ponto final, fim, ok? Aqui são dois exemplos, então. Eu tenho de um campo uniforme e aqui, né, de uma esferinha. Então, vamos começar aqui pelo começo, né? Eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, ou seja, final inicial. E eu quero calcular, então, essa diferença de potencial, né? Esse trabalho que aconteceu de A até B. O que vai ser? Aqui vai ter um trabalho, porque A e B não são o mesmo ponto, tá? Porém, não me interessa se eu vou analisar com dados obtidos do experimento em azul, ou experimento em preto, ou experimento em rosa. Tanto faz, ok? O início e o final deles é o mesmo. Então, o trabalho desses três caras vai ser o mesmo, indiferentemente da trajetória que eles estão discorrendo ali, tá? E aqui nesse segundo exemplo, eu tenho uma partícula que foi de A para B, tá? Mas ela está em cima da mesma equipotencial. Aqui eu tenho, então, uma carga-fonte, tem uma equipotencial, e aqui outras e outras que não foram desenhadas, tá? Mas ela estava nessa equipotencial pontilhadinha rosa aqui, ela voltou para a mesma equipotencial. Você pode ver que a distância aqui de B até Q é a mesma de A até Q, ok? Então, o que acontece? Se o potencial em A é igual ao potencial em B, quer dizer que o trabalho é igual a zero. Não faz mal se essa partícula teve momento que estava mais longe da carga-fonte, teve momento que teve mais próxima, tá? Nos pontos analisados, que são A e B, ela está em cima do mesmo equipotencial. Logo, trabalho igual a zero. Ok? Tá? Qualquer dúvida, pergunta, manda lá no Classroom, ou, enfim, né? Aqui, a partícula eletrizada no campo elétrico, essa parte aqui costuma gerar um pouco de dúvida, mas ela vai ser importantíssima quando a gente estudar eletrodinâmica, tá? Que vai ser o próximo módulo. O que fala assim: as cargas positivas dirigem-se para potenciais menores e negativas para maiores, tá? O que isso quer dizer? Tá? Vamos deixar isso aqui um pouco em stand-by que a gente já volta. Mas que independentemente do sinal, as cargas tendem a buscar uma situação de energia potencial mínima, tá? Então, indiferentemente se ela vai para um potencial maior ou um menor, e assim seja, tá? Ela quer ficar o mais estável possível, ok? Então, sempre ela vai tentar uma situação de energia potencial mínima com que ela fique mais tranquila possível, ok? E aqui, quando a partícula eletrizada é abandonada no campo elétrico, o trabalho realizado por ela será sempre positivo, sempre, em todos os casos, sempre positivo, ok? Tá? A não ser que
um agente externo interaja. Como assim? Eu estou analisando lá, eu tenho uma carga fonte e eu tenho uma partícula que eu estou analisando, as duas interagindo, e eu vou lá, meto minha mãozona e tiro lá do ponto A e coloco no ponto B, tá? Isso aí já vai dar um trabalho negativo porque eu interagi, ok? Outro caso também é, eu estou analisando e daí o campo gravitacional puxou ela de uma determinada massa, enfim, né, interagiu. Então o trabalho também pode dar negativo. Se isso não acontecer, o trabalho sempre vai ser positivo, ok? Sempre, em todos os casos. Se não há agente externo, obviamente, tá? E aqui então, para explicar, o primeiro parágrafo fala assim que as cargas positivas para potenciais menores e negativas para maiores, tá? Vamos analisar caso a caso. Aqui eu tenho então essa carguinha fonte azul que é positiva. Se eu colocar uma carga de prova positiva, o que vai acontecer? Elas vão se repelir e ela vai seguir no sentido dessa linha aqui do campo elétrico, ok? Agora, se eu colocar essa mesma carga de prova aqui positiva nessa carga fonte negativa, ela vai se atrair, porque são sinais opostos, ok? Então, ela vai continuar seguindo a linha do campo elétrico, ou seja, a carga positiva ela acompanha a linha do campo elétrico, ela vai para uma situação de potencial menor. E uma carga negativa com potencial maior, ou seja, se eu colocar aqui uma carga negativa, ela vai repelir, então vai contra a linha, e aqui ela vai atrair, indo também em sentido contrário à linha, ok? Beleza? Qualquer dúvida, pergunta. E aqui, diferença potencial entre dois pontos do campo elétrico uniforme, fala assim: aqui, por algum motivo, eu tinha um campo elétrico que está descrito aqui pelas linhazinhas vermelhas, e eu soltei uma carga de prova, que é essa branquinha aqui, e ela vai se locomover da equipotencial A até a equipotencial B, ok? Seguindo o que foi explicado no slide anterior, a gente já tem condições de saber se essa carguinha aqui é positiva ou negativa, tá? Ela está acompanhando a linha do campo elétrico, ou seja, positiva, está indo para uma situação de menor potencial, tá? Então, se ela está indo de um potencial inicial que é o A, né, indo para B, certo? Ela mudou de equipotencial, ou seja, ela realiza trabalho, tá? O seu ponto inicial vai ser diferente do seu ponto final, ok? Então, aqui eu tenho o trabalho de A para B, é a força elétrica vezes a distância, tá? Mas eu também tenho essa outra formulinha aqui que a gente deduziu ali nos slides anteriores. Se eu juntar essa primeira com a segunda, vai dar isso daqui, que vai resultar na minha fórmula vulgo EDU, tá? Que tem essas unidades, tá? Aqui é campo elétrico, distância, tá? Entre o ponto inicial e o ponto final, e diferença de potencial entre o ponto final e o ponto inicial. Ok? E aqui, finalmente, para os exercícios, tá? Fala assim, é um exercício da UFAL, que fala assim: considere duas cargas elétricas pontiformes fixas Q e Q, né? Ou seja, carga de prova e carga fonte. E o ponto P. Então, aqui eu tenho a carga de prova, aqui eu tenho a carga fonte, ou eu tenho duas cargas fontes, eu só coloquei Qs diferentes para diferenciar, e o ponto que eu vou analisar. E fala assim: verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Se Q igual a Q, ou seja, elas são as duas positivas ou as duas negativas, o campo elétrico resultante gerado pelas duas cargas no ponto P é nulo? Não, né? A gente pode ver aqui por esse exemplo. Eu tô falando então que Q e Q são iguais, ou seja, elas são duas positivas ou duas negativas. Ok? Se o P aqui tá bem entre elas, tá bem no meio, certo? O campo elétrico aqui no meio são essas linhazinhas aqui pontilhadas nesse exemplo, tá? Que vai ser nulo. Ok? Então, é correta, tá? A segunda questionamento aqui fala: se Q e Q é igual, o potencial elétrico gerado por essas cargas no ponto P é nulo? Não, tá? A gente pode ver aqui, ó, bem no meio entre elas eu tenho o potencial elétrico, essa linhazinha aqui, então não é nulo, ok?
e é falsa. A terceiro questionamento fala assim, se Q igual a menos Q, ou seja, uma é positiva e outra é negativa, certo? O campo elétrico gerado pelas duas cargas é nulo em 2 pontos? Não, tá? Se uma é positiva, outra é negativa, então a gente usa essa primeira imagem de referência, tá? O campo elétrico é nulo? Não, jamais, tá? Essa região central aqui é uma região bem densa, tem um campo elétrico bem intenso entre essas duas cargas, então não, tá? É falsa. O quarto questionamento fala assim, se Q igual a menos Q, o potencial elétrico gerado por essas duas cargas é nulo ao longo da reta que une as cargas. Não também, tá? Tá vendo que aqui tem potencial, ok? As linhazinhas do campo do potencial elétrico, elas ficam espremidinhas, mas elas estão ali, tá? E no último fala assim, se Q igual a Q, parte das linhas de força que iniciam em Q terminam em Q. Se Q igual a Q, ou seja, elas se repelem, tá? Não. As linhas que vêm de um terminam em outra, não. Isso só acontece quando há atração. Então, aqui a resposta correta é a B, certo? Verdadeira, falso, 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 falso. Beleza? E a próxima é a 9, que fala assim, verificou-se que, do FPR aqui, hein? Verificou-se que numa dada região o potencial elétrico V segue o comportamento descrito pelo gráfico VR. Ao lado desse gráfico aqui, tá? Considere que a carga elétrica do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Baseado nesse gráfico, considere as afirmativas A, ou melhor, 1. A força elétrica que age sobre uma carga Q de 4 microcoulomb colocada na posição R de 8 centímetros vale 2,5 vezes 10 a menos 7 newton, tá? Vamos analisar, ok? Eu tenho aqui uma distância, um R, né, de 8 centímetros. Então, ela vai estar mais ou menos aqui no meio, certo? E eu vou ter, então, essa região de campo elétrico. Essa região de campo elétrico, o campo elétrico é nulo, tá? Ele é igual a zero. A gente pode provar matematicamente isso daqui. Então, eu tenho uma variação de campo elétrico, certo? Vou ter o campo elétrico vezes a distância, porém, não tenho variação, porque o campo elétrico é nulo, né? Eu não tenho variação disso aqui, né? Porque ela não vai estar mudando, digamos, de potencial. Então, vai ser o resultado zero, tá? A 2 fala assim, campo elétrico para R igual 2,5 centímetros possui um módulo do campo elétrico de 0,1 newton coulomb, tá? Então, se eu tenho aqui 2,5 centímetros, eu vou ter 2,5 milivolts, tá? Se eu colocar isso numa fórmula, então eu vou ter que potencial igual campo elétrico vezes a distância, tá? Isolando o campo elétrico ali, eu vou ter potencial dividido pela distância, tá? Só lembra aqui, ó, não adianta você só olhar os números que estão aqui no eixo Y, no eixo X, tem que olhar a unidade também, tá? Aqui, então, eu tenho aqui a distância, né? Esse R tá em centímetros, tá? Se eu tenho que colocar no sistema internacional, que é metros, então é 10 a menos 2, tá? Vezes esse valor aqui. E aqui eu tenho milivolts. Lembra lá dos múltiplos e submúltiplos, tá? Milivolts é 10 a menos 3, então é 2,5 vezes 10 a menos 3, ok? Não esqueça de olhar sempre a unidade ali, né? E o múltiplo submúltiplo que está acompanhando. Então, o meu resultado aqui vai ser 0,1 newton coulomb e a minha resposta 2 vai estar correta, tá? 3. Entre 10 centímetros e 20 centímetros, o campo elétrico é uniforme? Sim, tá? Ele tá aqui, uma reta, sem distorção, bonitinho. Ele é uniforme. E no 4, ele fala assim, ao se transferir um elétron de 10 centímetros para 20 centímetros, a energia potencial elétrica aumenta em outro 8 vezes 10 a menos 22 joule, tá? Ou seja, um cara que foi de 10 a 20, tá? E ele quer saber energia elétrica para que energia elétrica? Quer saber energia potencial
que essa carga discorreu. Então, vamos lá. O trabalho é igual menos a variação de energia, tá? Que o trabalho também é carga vezes a diferença de potencial, tá? Se eu quero saber a energia, então, vou isolar ela, né? E eu vou colocar aqui a minha carguinha que foi dada aqui no exercício, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? E aqui minha diferença de potencial. Como assim? Tá? Meu potencial inicial, 5 milivolts. E meu potencial final, 0. Então, 5 menos 0, 5 vezes 10 menos 3, tá? Calculando isso daqui, vai ser 8 vezes 10 a menos 22 joules, corretíssima, ok? Então, minha resposta correta no final das contas vai ser a D, beleza? Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras, certo? E acabou. Gente, até semana que vem. Assistam as outras videoaulas, resolvam os exercícios. É importantíssimo para vocês que vocês consigam resolver sozinhos. Qualquer dúvidas, perguntem, tá? E os slides, como sempre, vão estar lá no Classroom. Tchau, até semana que vem. Bons estudos!